Olá, alunos, tudo bem? Hoje iremos corrigir as páginas que foram enviadas até a 139. E como é que está? Vocês conseguiram até agora aprender sobre a reta numérica, sobre os números negativos, que no caso são os números inteiros? Deixe aí nos comentários como você reagiu quanto a esse novo conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vocês irão virar a página. Vamos para a página 130, tá bom? Do livro. Primeira questão. Escreva a temperatura registrada em cada termômetro. Na letra A, vocês observaram que está marcando aí 23 graus positivos, né? Ele mostrou aqui a posição passando do 20. Aqui, ó. 21, 22, 23, tá? Na letra B, ele está abaixo da linha do zero. Se está abaixo da linha zero, já sabe que é negativo. Então, nesse caso, ele está marcando menos 10 graus. Na letra C, também está abaixo de zero, então é negativo. Ele deixa bem aqui, ó, visualizado melhor. Está marcando menos 18 graus Celsius. Aqui você observa que ele está virado, né? Menos 30, menos 20, menos 10 e 0. E aí vai aumentando o termômetro. Aqui, ó. Ele já passou da linha do zero, então já sabe que é positivo. Se é positivo, então ele está marcando acima de zero. E aqui não chegou a 10. Está exatamente 7 graus Celsius. Segunda questão. Veja a seguir o extrato bancário de Marcelo referente ao mês de julho. E observando, conforme o valor que entrou e o valor que saiu, na letra A ele diz bem assim: qual foi o maior valor descontado no extrato bancário? Descontado é o valor negativo, né? Nós temos dois valores descontados aqui, 590 e 68,70. Qual é o maior? No caso aqui, o maior valor que ele descontou foi 590. Na letra B, em qual dia foi registrado o maior crédito e qual foi esse valor? Maior crédito é o maior valor colocado. Qual é o valor de maior crédito? Foi 560,40. E que dia foi? Dia 5 de julho, tá? 5/7. Letra C. Qual era o saldo bancário de Marcelo ao final do dia 16 de julho? Então, nesse caso, a gente vai fazer uma conta do que entrou e do que saiu, tá bom? Fazendo uma conta aqui, ó, do que entrou, 135,80 mais 560,40 vai obter o valor de R$ 696,20. Esse valor que entrou, depois ele tirou um valor de 590. Então, nós iremos subtrair 696,20 menos 590. Esse valor subtraindo, ele irá ficar com um saldo no banco de R$ 106,20. Só que ele colocou ainda um valor de R$ 75. Então, ele colocou mais R$ 75. Com quanto que ele ficou aí? Ele ficou com um valor de R$ 181,20. Foi esse o valor que você obteve? Se foi, parabéns! Terceira questão. Usando números positivos ou números negativos, escreva a altitude de cada localidade em relação ao nível do mar. Letra A. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, com aproximadamente 2.994 metros de altitude. Aí você só vai registrar aí o valor que ele lhe deu. A letra B. Jacques e Dom atingiram a profundidade de 10.912 metros a bordo do submarino Trieste, na Fossa das Marianas, no oceano. Observe, se ele falou profundidade, você já sabe que o valor será negativo, então será menos 10.912 metros, porque quando fica abaixo do nível do mar, ele se torna negativo. Vamos para a letra C. O Monte Kilimanjaro
Sahara, eu acho que é assim que se fala, é o ponto mais alto do continente africano, com aproximadamente 5.895 metros de altitude. Observe, a altitude está acima do nível zero. Então, se é altitude, então a gente sabe que é positivo, 5.895. E a letra D? O navio Titanic está naufragado a 3.658 metros de profundidade no Atlântico Norte. Profundidade, então você já sabe que é negativo, a menos 3.658 metros. Segunda questão. Observe o quadro de botões do elevador de um edifício. Letra A. A tecla com a letra T indica que andar desse edifício. O T aqui, gente, quando significa o quê? Térreo. Letra B. Se uma pessoa entrar nesse elevador no subsolo 1 e acionar a tecla 4 aqui, ó, quantos andares ela vai se deslocar? Ela irá se contar do térreo, né, que já é o primeiro andar, mais 4 andares, ela irá percorrer, se deslocar 5 andares. Letra C. Uma pessoa que anda no elevador e aciona a tecla com o número -2, deseja se deslocar para qual andar? Se ela está aqui no térreo e ela desceu, -2 é o subsolo, né? Então, ela, no caso, ela vai ficar para o subsolo 2, ou seja, 2 andares abaixo do térreo. Já é um valor negativo. Questão 5. O gráfico apresenta o saldo bimestral de uma empresa do ano 2018. Aí, letra A. Em que bimestre a empresa obteve o maior saldo? Qual é o maior saldo aí, ó? O maior saldo é de 31 mil. No caso, foi em janeiro e fevereiro. Então, no primeiro bimestre. Bimestre, você sabe que equivale a de 2 em 2 meses, né? Letra B. Qual é o menor saldo? O menor saldo que ela poderia obter, aqui, ó, foi o de menos 15.800, que foi onde ela teve mais saldo negativo. E esse saldo ocorreu em qual bimestre? Foi em julho e agosto. Letra C. Essa empresa obteve lucro ou prejuízo no bimestre correspondente aos meses de maio e junho? Aqui, ó, se você olhar o mês de maio e junho, ficou com saldo negativo, certo? De quanto? De menos 8.300. Então, eles não tiveram saldo positivo, eles tiveram saldo negativo. Nesse caso, eles ficaram com um prejuízo. Sexta questão. Em seu caderno, elabore um problema usando como referência a imagem abaixo. Em seguida, entregam, no caso, como não tem um colega para entregar, né? Você irá resolver e deixar no caderno, tudo bem? Vamos continuar aqui. Vamos para a página 136. Na reta numérica abaixo, as letras representam números inteiros. Observe. Nós temos aqui, agora ele quer que você faça o seguinte. Assinale as letras que representam os números negativos. O 0 é o ponto central. Daqui para a direita, que é a letra E, F, G, a gente sabe que são os números positivos. E antes da reta do número 0, já sabe que são os números negativos. No caso, seria a letra C, B e A. Assinale as letras que representam os números. Quais são os números negativos aqui? Não são os números que vêm antes do D? Então, seria a letra C, B e A, ok? Letra B. Comparando as letras duas às duas, identifique qual delas representa o menor número. Lembra que o menor número é aquele que está mais distante do 0, tá? No caso aqui, o número negativo. Quanto mais longe do 0, menor é esse número. Quanto mais perto do 0, maior ele se torna. Então, se nós compararmos aqui, vamos numerar para ficar melhor? Depois do 0 vem aqui, mais 1, mais 2, mais 3. Antes do 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Numerando fica melhor para entender. Aí, ó, quem é o menor número? Menos 3 ou mais 2? Claro que é menos 3, né? Então, é letra A. Quem é o menor número?
menos 2 ou menos 1. Lembre-se que quanto mais próximo do zero, maior é esse número. Então, nesse caso, o B está mais longe. O C está mais perto. Então, quem é o menor? O B, porque ele está mais longe do zero. Então, B é menor. Continuando. Quem é o menor? Letra C, que equivale a menos 1, ou a letra D, que é 0? O menor, nesse caso aqui, é a letra C, porque ele está mais longe do zero. Quem é o menor? Letra D ou letra E? 0 ou 1? Quem é menor? O zero. O zero automaticamente é menor do que 1. Quanto aos números positivos, vocês não terão dúvida, mas é o negativo que confunde, né? Então, grava isso. Quanto mais perto do zero, maior é esse número, ok? Letra C. A letra D representa um número positivo ou negativo? A letra D é exatamente 0, certo? Então, ele não é nem positivo e nem negativo. Segunda questão, alguns produtos alimentícios industrializados devem ser conservados a baixa temperatura, a qual deve estar indicada na embalagem do produto. Quais dos produtos podem ser armazenados em um freezer a uma temperatura de menos 20 graus Celsius? Qual deles? Seria o quê? A caixa da lasanha, né? Ou menos que menos 12. Menos que menos 12, já sabe que pode ser menos 13, menos 14, menos 15, e assim vai. E a uma temperatura de menos 10, qual seria? O saco de batata, né? Porque ele só pode ficar até menos 18. Então, ele pode ser menos 17, menos 16, menos 15, menos 14, e assim vai. Letra B. Escreva 3 temperaturas que podem regular no freezer para armazenar os dois produtos simultaneamente. Então, no intervalo aqui, ó, de menos 12 a menos 18, pode ser os valores que pode ser regulado. Menos 12, menos 13, menos 14, menos 16, menos 17 e menos 18, tá bom? Esses seriam os valores. E menos 15 também. Algum desses produtos pode ser armazenado a uma temperatura positiva? Não, porque todos eles devem ser mantidos congelados, ou seja, uma temperatura menor que 0 graus Celsius. A próxima aqui, conversar com o responsável, é com você, tá bom? Terceira questão. Provavelmente entre os séculos 2 a.C. e 3 d.C. foi criado o sistema de numeração chinês em barras. Esse sistema é posicional e de base 10. Os símbolos usados para representar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que ocupam ordens ímpares, unidades, centenas, dezenas de milhares, etc., estão representados no quadro A. E os que ocupam quadro A aqui, ó. E os que ocupam ordens pares, dezenas, unidades de milhar, centenas de milhar e etc., no 4B. O símbolo a seguir, usado para indicar o zero, só foi introduzido aproximadamente a partir do século 8 d.C. Veja, por exemplo, como estão representados esses números. 532 e 3.402. 532 foram 5 barrinhas, né? 30 ele deitou e 2 ele deixou a barrinha levantada. Então, vertical, horizontal e vertical. E aqui, ó, 3.402, 3.400, o 4, o 0 e o 8. Ok? Essa barrinha aqui, ó, representou 5 e a parte vertical representou 3. 3 mais 5, 8. Para indicar números negativos, era feito um traço oblíquo sobre o último sinal à direita. A seguir são representados os números menos 2 e menos 654 nesse sistema. Ó. Menos 2, ele fez o traço e colocou um oblíquo para que representasse negativo. 600, um traço representando 5 e o outro na vertical representando 1, que dá 6. 54, ele representou 5 traços na horizontal, 4 na vertical e 1 aqui, ó, na oblíquo, para representar que ele era negativo. Aí, ele quer saber assim, assinale com X o maior dos números representados a seguir.
O primeiro, ele vai representar menos 6.389, o segundo, menos 372, o terceiro, menos 789 e o último, menos 547. Qual desses aqui seria o maior dos números a seguir? O que estiver mais próximo do zero. E qual é? O menos 372, né? É o que está mais próximo do zero. Questão 4. Resolva os itens de acordo com os dados representados na tabela. Letra A. Qual produto teve a maior estimativa de variação de rendimento no período de 2017 a 2018? Qual foi esse valor? Qual foi o produto? No caso aqui, ó, o feijão, né? Que teve 3,1%. Letra B. O que poderia acontecer com os produtos que apresentaram variações de rendimento negativas? Aí é com vocês, tá bom? Poderia falar que ocorreria um decréscimo da produção desses produtos. É uma opinião, mas é com vocês, tá bom? Quinta questão. Alguns acontecimentos históricos são datados com a sigla antes de Cristo ou depois de Cristo com DC, antes AC. Nessa datação, toma-se como marca inicial o ano do nascimento de Jesus Cristo. Desse modo, podemos visualizar os acontecimentos em ordem cronológica, ou seja, usando uma linha do tempo. Aí na letra A, quais acontecimentos apresentados ocorreram depois do nascimento de Cristo? O nascimento de Cristo aqui é como se fosse ponto zero, né? Para cá, os positivos. E para a esquerda, os negativos. Para depois de Cristo, nasceu o que aconteceu? Marco Polo inicia a viagem marítima pela Ásia. A construção do piano moderno, que mais? Do primeiro piano moderno, e Deodoro da Fonseca é eleito presidente do Brasil. Na letra B, escreva os anos dos acontecimentos usando números positivos ou números negativos. O que vem antes é negativo, o que vem depois é positivo. Então, antes seria menos 2.490, menos 7.780, menos 1.250, menos 332. Depois de Cristo, positivo, 1.271, 1.710 e 1.891. A letra C é com vocês, tá bom? Sexta questão, vocês irão ler essa informação e na letra A o que ele pede. Qual desses locais tem a menor altitude? Seria a Fossa das Marianas e a que tem a maior altitude, Monte Everest. Letra B. Que local está entre menos 200 metros e menos 150 metros de altitude? A Depressão Turfan. Letra C. Complete a reta numérica de acordo com a altitude em metros de cada um dos locais representados. Então, seria a Fossa das Marianas. Depois aqui, ó, Depressão de Turfan. Depressão de Danakil. Nível do mar, que é o zero, né? Valley. Cidade de La Paz, Monte Fuji e por último Monte Everest, nessa ordem. E a sétima questão, em uma reta numérica, A possui abscissa menos A, o ponto B possui abscissa 15 e o ponto M a mesma distância tanto de A quanto de B. Qual é a distância do ponto médio até a origem? Você irá pegar a abscissa, vocês irá pegar o ponto B menos o ponto A e dividir por 2 para saber qual é o ponto médio. O ponto médio se divide por 2 para saber o resultado. Então aqui a gente vai aprender sobre jogo de sinal, tá bom? Nas próximas aulas sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Quando dois sinais são negativos, faz de jogo de sinal. Menos com menos sempre se tornará mais. Então, aqui, menos com menos seria mais. Nesse caso, você irá somar 15 mais 9, que seria 24. 24 dividido por 2 seria 12. Você vai pegar o ponto B, 15, menos o valor que você encontrou, 12, 3. E o resultado, esse 3 seria a abscissa do ponto M, que no caso é 3. Como o módulo de 3 é 3, então a distância do ponto M até a origem será o resultado de 3. Ok? Essa é a nossa aula de hoje.
Se você ainda tem alguma dúvida em relação à reta numérica, em relação a pontos positivos ou negativos, nos informe, tá bom? Que nós iremos prosseguir. Na próxima aula, nós iremos começar com soma e subtração de números inteiros. Tudo bem? Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!